Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Vamos a mais um vídeo de energia da semana, mas hoje vai ser num formato um pouquinho diferente. Eu quero trazer uma mensagem de reflexão ou de inspiração, ou para alguns pode servir como uma cutucada da espiritualidade, mas é no sentido de que estamos com o Sol entrando na energia de Câncer, então as próximas 4 semanas teremos esse fortalecimento da energia canceriana nas nossas vidas. E Câncer é o signo, e não estou falando dos cancerianos, estou falando da energia do signo de Câncer que todos temos nos nossos mapas astrais. Câncer fala sobre memórias afetivas, relações familiares, ancestralidade, as nossas raízes, porque Câncer rege a casa 4 do nosso mapa, que é o fundo do céu, é a casa base. Então, quando a gente fala que a família é a base para o sucesso, isso não é um conceito moral, isso é um conceito astral, porque a casa 4, família, está na base do nosso mapa, que quando a gente ativa essa casa, quando a gente usa a energia dessas raízes familiares, da nossa ancestralidade, dos aprendizados kármicos com a família, porque a casa 4 é uma casa kármica, a gente usa isso como impulsionador, propulsor, a gente chega na casa 10 ou no meio do céu do nosso mapa, que é a casa do sucesso, da realização, do status, da visibilidade. Então, a gente precisa nutrir as nossas raízes, estar em paz com as nossas questões familiares, as nossas memórias afetivas, para que a gente chegue no topo da montanha, alcance o sucesso. Senão, é como se tivesse um fio da vida que começa aqui na casa 4, mas vai se emaranhando nas relações e você chega até metade da montanha e não chega no topo. Então, essa questão de eu quero atingir o sucesso, mas eu sempre fico no meio do caminho, tem relação com esse emaranhamento familiar, que também tem uma base kármica, claro, e karma não é castigo, karma é aprendizado. Afinal de contas, a nossa família foi a gente que escolheu. Bom, dito isso, eu estou falando tudo isso por quê? Porque o Sol está em Câncer, e a gente está vivendo uma lua cheia em Capricórnio, que é o topo do mapa. Então existe uma tensão, e nessa tensão pode existir eu não consigo avançar, chega um ponto que eu não consigo avançar. Talvez eu tenha que olhar para trás, olhar para a base, para resolver isso, para conseguir chegar lá, né, no topo. Tá bom? E esse topo eu não estou falando de sucesso material necessariamente, mas é aquilo que significa sucesso para cada um de nós. Bom, e a gente está falando também de Capricórnio é regido por Saturno. Saturno é o deus, é o rei do karma, o deus do karma. Né? Câncer é uma casa kármica, a casa 4 é uma casa kármica, mas também Saturno, que é o regente desse ano de 2024, ele está nos pedindo, nos cobrando responsabilidade. Que a gente se responsabilize por aquilo que a gente falou que ia cumprir aqui nesse planeta, nessa encarnação, nessa nossa vida. Embora você não lembre mentalmente, né, a sua alma sabe, a sua alma, né, ela está se direcionando, mas às vezes o nosso ego desvia. E aí vem Saturno redirecionando a gente, colocando alguns limites para que a gente siga no caminho. Saturno não é um punidor, alguém que vem punir, castigar, apontar o dedo, mas Saturno é como se fosse um personal trainer que está lá, né, acompanhando para que a gente não saia da linha, para que a gente se mantenha dentro de algumas regras, de alguns princípios, e cumpra o plano da alma, os planos de exercícios para chegar onde a gente falou que ia chegar. E a gente paga o personal trainer para ele ser rigoroso com a gente, não é? Assim também Saturno. A gente meio que pagou o Saturno para ele acompanhar a gente e não deixar a gente sair do nosso propósito, do nosso caminho. Enfim, tudo isso é para dizer que as próximas 4 semanas são semanas em que talvez venham à tona questões de família, questões ligadas às nossas memórias afetivas, às nossas raízes, à nossa ancestralidade, para que a gente olhe para isso.
tá? Então, problemas podem se apresentar né, no âmbito externo ou internamente. Fica um incômodo e a gente fala, eu preciso olhar para isso, eu preciso acolher essa criança interior. E essa criança interior, você que acolhe, porque agora você é adulto, né? Então, mas como você faz isso de um lugar de adulto? E aí a pergunta, você adulteceu ou você ainda está naquele lugar de criança? Saturno é a cobrança pelo amadurecimento, o senso de responsabilidade. Eu me responsabilizo pela minha vida, pelo meu sucesso daqui para frente. O que os seus pais, seus familiares fizeram é com eles. Já foi feito, é a história deles. Né? Agora, o que você faz daqui para frente para atingir esse topo de montanha que você tanto deseja, tá bom? É como se falasse, a bola tá com você agora. Ah, eles comeram bola, ok, mas eles já te deram a vida e agora você tá na linha de frente, tá? Assuma a sua responsabilidade pela vida, porque agora você já é grande, já é adulto e já é maduro o suficiente, ou espera-se que seja. Essa é a cobrança de Saturno deste ano que estamos vivendo, ok? Bom, e como reflexão, eu trouxe uma carta sistêmica que fala justamente sobre essa questão para nos inspirar ao longo das próximas 4 semanas, porque muitas vezes fica abstrato para algumas pessoas, ah, tá, como que eu honro pai e mãe? Lembrando que honrar pai e mãe não significa gostar de pai e mãe, não significa conviver, não significa morar junto, concordar, aplaudir pai e mãe, e nem significa que eles têm que ser perfeitos, super-heróis, pessoas inspiradoras. Não. Pai e mãe são pessoas bem comuns que falham, que tiveram seus erros, mas não foram erros contra você. Pode até ter te afetado, mas não era pessoal contra você. Eles tinham as questões deles. Cada pessoa, cada pai, cada mãe são seres humanos. Eles têm a sua própria humanidade, as suas próprias falhas, as suas próprias histórias pregressas. Então não cabe a você, muitas vezes, julgar desse papel de onde você, desse lugar de onde você está. Ah, mas eu teria feito diferente. Não sei, né? Será mesmo que teria feito diferente? A gente nunca sabe, tá? A gente nunca sabe. Então, Saturno e a energia capricorniana, ela fala de senso de realização. Realização é ação sobre a realidade. Como eu atuo dentro da realidade que existe agora, não uma coisa imaginária do passado que poderia ter sido, não. É a montanha que tem, é a montanha que eu vou subir. Simples assim, né? Essa energia saturnina, essa energia capricorniana. E a outra coisa que eu ia falar é que Saturno e Capricórnio, essas energias, né? E por que eu tô falando de Capricórnio? Que é a lua cheia em Capricórnio. Fala de responsabilidade, né? Ser responsável. Ser responsável, o que é? É saber responder às demandas da vida, saber responder aos desafios da vida, tá? E uma outra coisa que me vem sobre essa questão de resposta, né? Às vezes a gente fica perguntando tanto, a gente faz tantas perguntas, seja no nosso diálogo interno, seja fica questionando um e outro, fica em tantas perguntas que a gente não ouve a resposta. Tá? Porque a gente sempre fala, a resposta está dentro de você. Ah, tá bom, que clichê, que óbvio, mas como que eu ouço isso? Silencia a mente, para de fazer tanta pergunta. Para de perguntar tanto, porque você não está nem ouvindo a sua própria resposta. E essa resposta que está dentro de você impregnada mesmo no corpo, ela está no seu corpo. Se tem alguma coisa que dói, que está doente, que está irritando, que está coçando, que está machucando toda hora, isso são sinais no seu corpo que estão apontando alguma psicossomática aí, que é algo se manifestando e que está se comunicando com você. Então, olha para isso. O seu corpo se comunica com você o tempo todo.
Então, quando a gente fala, você já sabe a resposta está no corpo, tá? Nas manifestações no seu próprio corpo mesmo. Então, presta atenção nisso. Não é uma coisa abstrata, está dentro de você lá no... Não, está dentro de você aqui, no seu corpo, no seu organismo, tá? Porque, segundo a perspectiva cabalista, tudo converge para Malki ou Malkut, que é a fisicalidade. Então, tudo que acontece no plano etéreo, no emocional, no mental, no consciencial, mental, emocional, espiritual, tudo isso vai convergir e materializar no físico. Tá? Então, às vezes, a gente não precisa ficar pensando lá no, né, na morte da bezerra e imagina, né, na coisa da imaginação. A gente tem que aterrar, traz para o corpo, traz para a terra, né, para a vida prática, material. Né? O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo onde? O que você está sentindo no corpo? Né? Isso é importante, porque o seu corpo é metade pai, metade mãe, não tem como negar. Seu DNA é metade do pai e metade da mãe. Né? Então não tem como negar, não tem como você não honrar. Porque se você não honrar uma das partes, você não está honrando metade do seu próprio corpo. E aí você é um ser pela metade e você cresce pela metade. E depois não sabe porque não progride na vida, né? Bom, e aí como que você honra pai e mãe, né? Aqui vem uma reflexão para você trazer isso para o tangível, tá? Bom, vivemos muito melhor que nossos antepassados em diversos aspectos. Por mais difícil que esteja a sua vida, ela está mais leve do que a vida de quem veio antes. Nossos antepassados tinham menos conhecimento, recursos e regalias que temos hoje. Quando julgamos nossos antepassados e exigimos que sejam ou que tivessem sido diferentes do que são, estamos fora da realidade. A realidade é que não temos como avaliar o contexto em que nossos antepassados viveram, porque não o conhecemos. Tem quem diga, né? A gente já viu vários vídeos falando, né, que a gente vive melhor que reis e rainhas, né, lá da época medieval. Por quê? Gente, olha as condições de higiene, de saúde, né? Tem aquele glamour dos reis, do neoclássico, do clássico, do sei lá de que épocas, mas veja as condições que eles viviam na real. Na real. É só você ver uns filmes de época aí. Vai visitar, se você mora em São Paulo, visita o Museu da Imigração. Tem uns aparatos médicos de como eram feitas as cirurgias antigamente, como eram a hospedaria, os hospitais, enfim. Gente, foi isso que os nossos avós, bisavós viveram. Né? Não tem como você não honrar essas pessoas, mesmo que você não conheça, mesmo que tenha sido mau caráter, mesmo que, né, não sei o que eles fizeram, mas como é nesse contexto, gente, né, não tem comparação daquilo que a gente tem hoje. Então, não é justificar, mas é respeitar, porque eles vieram antes, são seres que se propuseram a vir antes da gente e só por isso merecem nosso respeito, porque foram pessoas que de alguma forma abriram caminho e se elas não tivessem vindo, a gente não estaria aqui, simples assim. Se não tivesse o seu pai e a sua mãe, você não estava aqui. Se não tivesse seus avós, seus bisavós, enfim. Isso é honrar pai e mãe, honrar a ancestralidade. Quando você se dá conta de como era o contexto que eles viveram, foi mais fácil ou foi mais difícil? Cara, foi mais difícil. Então, eu baixo a minha cabeça, eu respeito essa pessoa, sem julgamento, das ações que eles fizeram. Cada um tem sua história, cada um tem seu destino, cada um tiveram as suas questões, mas o que eles passaram para que você pudesse estar aqui hoje, você tem que baixar a cabeça. A gente tem que
reverenciar. Isso é honrar pai e mãe, né? Isso é honrar pai e mãe, tá bom? E eu tô falando isso justamente por conta desse sol na energia canceriana, que muitas vezes a gente fica remoendo memórias afetadas e a gente precisa transmutar isso em memórias afetivas, para que essas memórias não fiquem nos envenenando, mas sim nos nutram para que a gente possa alcançar o sucesso que a gente veio alcançar. Tá bom? É isso, gente. Eu vou finalizar com a oração cabalista, porque muitas pessoas gostaram e as pessoas deram bons feedbacks, então eu vou trazer a oração cabalista, oração para um amigo ou um irmão, tá? Que o destino erga a sua tenda, que o destino guarde sua família. Que meu amigo seja agraciado com o pão, que meu amigo seja agraciado com o sustento. Que meu amigo seja agraciado com a vida. Que meu amigo seja agraciado com a paz. E que minhas palavras cheguem ao meu amigo como as flechas na mão do arqueiro. Em fluxo, o guerreiro enche sua aljava. Em fluxo, essas palavras formam seu escudo. À direita, a águia lhe abre a visão. À esquerda, os ancestrais lhe ensinam. Nas suas costas, o touro lhe traz a cura. À sua frente, o leão abrirá os seus caminhos. Que seja uma ótima e abençoada semana para todos nós.